Quem come o que quer, veste o que cabe. Será mesmo? Essa semana eu ouvi essa frase na internet e achei interessante, né? Porque eu, como profissional da saúde, né, sendo médica, sendo psicanalista, eu consigo acessar algumas camadas que muitas vezes não tá tão clara para algumas pessoas, porque parece muito simples uma frase lacradora como essa. Mas analisa comigo algumas perspectivas, né? Por exemplo, a perspectiva do querer. O desejo, ele é atravessado por muitas outras coisas, né? Pela falta, pelos traumas, pelas ausências, né? O querer é uma dimensão tão particular do sujeito que o próprio sujeito não sabe o que ele quer. Não é tão claro para ele. E a dimensão da vontade, né? Essa dimensão consciente. Ele quer emagrecer. Ele quer comer comidas mais saudáveis, mas ele é atravessado pelo desejo, que é essa dimensão inconsciente que está atravessado por tantas outras coisas que muitas vezes essas duas dimensões não se encontram. Então, assim, quem come o que quer, tem tantas camadas aí que a gente precisa atravessar para entender essa frase, né? Quem come o que quer, né? A gente está falando aí de uma dimensão política também, né? Quem tem acesso a comer o que quer? Né? Muitas pessoas comem o que pode, né? Então, no âmbito da saúde, por exemplo, assim, enquanto médica, né? Pessoas que estão aí com uma sonda comem o que pode, na hora que pode, quando pode, né? Então, essa dimensão do querer, ela é interessante porque a gente precisa avaliar essas nuances. Né? Alguém que está passando por um transtorno alimentar, muitas vezes até come o que quer, mas depois, por uma questão social, essa questão do corpo mesmo, ela vomita, né? Por quê? Porque o querer e o existir não estão alinhadas na mesma dimensão. Então ela até come, mas ela vomita depois, né? Como uma represália a ter se submetido ao desejo. Se você está muito ansioso hoje, pode ser que você coma um pouco mais e sinta dor e se sinta punido depois, né, pelo excesso que cometeu. O Freud vai dizer uma frase que eu repito sempre, assim, todo excesso representa uma falta. Então, alguém que está botando comida demais para dentro, na maioria das vezes está tentando tapar alguma coisa, né, uma ansiedade, um abandono. Bom, isso na dimensão do desejo, da vontade, né, esse desejo inconsciente, a vontade que é consciente, que muitas vezes não se conversam. E aí a gente tem a dimensão do caber, né, e aí a gente vai para uma questão social, uma questão política, né, onde os corpos estão sendo domesticados, né, como Foucault vai dizer, né, essa docilização dos corpos, para eles caberem em lugares inimagináveis, né. Então você pensa um corpo latino cheio de curvas, que tem que caber muitas vezes em roupas, em formatos que não condiz com a realidade dos corpos sulistas, né? Então a gente entra numa loja de departamento e é difícil caber numa expectativa europeia, numa expectativa norte-americana. E aí a gente vai se ceifando, a gente vai, sei lá, tirando costelas, diminuindo aqui, colocando ali, para tentar caber nesse ideal de corpo que a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Então, quando a gente repete e repete, né, como se fosse uma frase lacradora, quem come o que quer, veste o que cabe, a gente não acessa todas as dimensões que essa frase pode trazer na vida do sujeito, né? A gente não considera questões sociais, a gente não considera quem tem aí, talvez, uma disfunção orofaríngea e não pode comer, a gente não leva em considerações questões de, né, quem está na faixa de gás agora come o que tem, né, não tem muito acesso. Então, assim, você que é profissional da saúde, que trabalha comportamento, que lida com pessoa no dia a dia, tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente só entende a realidade daquele sujeito quando a gente avalia um a um. Cada caso é um caso. Então, a gente vai destrinchar, né, se a questão daquele sujeito está fora de forma, é por uma questão social, é por uma questão de saúde, hormonal, por falta de acesso, por uma constituição física do próprio sujeito. Se você, assim como milhares de pessoas, sofre, né, dessa situação em relação ao peso, em relação a não caber, né, você pode buscar ajuda. E você não está sozinho, né? Os excessos estão colocados hoje sobre a nossa condição, né, sobre a nossa vida. E entenda que o seu caso é único e ele precisa ser tratado como você merece, né, com cuidado e esmero que a vida merece.